Vamos ler do versículo 1 ao 10, para a gente seguir. Eu quero falar sobre o que faz a gente ter ardor no coração. O que é que faz o nosso coração estar apaixonado pelo Senhor? A Bíblia não deixa mistério a respeito disso, pelo contrário, ela revela de forma muito categórica. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se temos alguma paixão pelo Senhor, é porque a gente descobriu o amor dele por nós. E quando os nossos olhos se abrem para o amor, para a dimensão do amor que ele tem por nós, olha, eu falo para você, é impossível, irmão, depois que você se sente amado por Deus de verdade, é impossível seu coração não tremer na presença dele, não arder por ele, não querê-lo, não buscá-lo, é impossível. Muitas vezes nós sabemos sobre o amor, nós entendemos até conscientemente sobre ele, mas existe uma grande diferença entre saber e de fato sentir, ser persuadido, ser constrangido pelo amor de Deus. E é sobre isso que eu queria falar com você, porque aparentemente é isso que acontece nesse segundo capítulo do livro de Neemias. Nós vamos ler até o versículo 10, são 2 sermões, se eu fosse pregar seria 2 sermões, o capítulo todo segundo, então a gente vai ficar até o versículo 10, diz assim o texto: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, ele é o copeiro Neemias, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os meus sepulcros, ou os sepulcros dos meus pais, está assolada, e a cidade tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, o rei me disse: quanto durará a tua ausência e quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me. E eu marquei um certo prazo, e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também uma carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então eu fui aos governadores além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nós vamos parar aqui, irmãos. Podemos orar mais uma vez? Meu Senhor, mais uma vez me coloco nas tuas mãos, esperando de ti a unção, a capacidade, que é do teu Espírito, não minha, Senhor. Eu peço que a minha cabeça seja iluminada, eu peço que o meu coração seja incendiado, Deus. Da mesma forma, peço pelo teu povo, que o Senhor aproveite esse momento para a todos nós sermos iluminados e incendiados. No nome de Jesus eu te peço, amém e amém. Nós falamos ontem sobre situações difíceis, que foi o que aconteceu quando Neemias recebeu a notícia que o povo estava em miséria. E eu pergunto, você tem percebido as situações difíceis?
Há alguns estudos que foram feitos por universidades, tanto na Inglaterra como lá nos Estados Unidos, dizendo que nós, seres humanos, temos uma incrível capacidade de absorver as coisas negativas. As notícias ruins, elas correm mais rápido e elas têm uma capacidade de mexer com as nossas emoções muito mais do que as notícias boas. As notícias boas a gente até celebra, mas elas passam rapidamente sobre nós. As mais difíceis, elas tiram o nosso sono, elas mexem com a nossa dinâmica de vida e elas terminam durando, às vezes, o resto da vida, como traumas e muitas vezes como mágoas e ressentimentos que ficam lá guardados, reorganizando a nossa própria existência. E por isso eu quero lhe perguntar, logo no começo desse sermão, o que é que você tem feito com as má notícias que têm acontecido na sua vida? Nós temos limites que são limites que Deus criou para nós. Quando Ele fez você como ser humano, você foi feito com limites. Limites pessoais, limites existenciais. Por exemplo, você nasceu no Brasil, você nasceu nessa época, você nasceu em determinada família, você nasceu com um grau de QI, de inteligência. Você tem uma série de limitações próprias da criação de Deus, não da criação dos homens, de Deus. Esses limites Deus pode tirar, pode remexer do jeito que Ele quiser, se Ele quiser. Mas, ao longo da nossa vida, nós nos impomos limites. Alguns dos limites que nós nos impomos são limites para manter o nosso status, para manter o nosso conforto, para manter a nossa própria ideia de vida. Outros limites nós nos impomos que são emocionais. Traumas, crises, problemas que a gente passou, eles vão definhando a nossa vida, vão delimitando. Eu não vou para ali, eu não vou para acolá, eu não falo com fulano, eu não saúdo cicrano. Essas coisas vão mexendo com a nossa existência. Nós temos limites que são os limites que nós mesmos criamos para nós. Ora, os limites que Deus criou, eles continuam lá, a não ser que Deus queira revogar. Mas os limites que nós nos impomos ao longo da nossa vida, pela maneira que nós reagimos às más notícias ou às situações adversas, esses limites, no nome de Jesus, eles precisam ser tirados da nossa vida. Eles não são limites de Deus, eles não são limites permitidos por Deus, porque o sangue de Jesus remodela toda a nossa existência, não deixando mais a gente escravo de nada, nem do pecado, nem do passado, nem da culpa, nem de mazela nenhuma, nem de homem nenhum, nem de poder, nem de autoridade humana nenhuma, nem mesmo espiritual. Portanto, eu e você somos livres, amém, irmãos? Livres. Nós não podemos estar impedidos por limites que são autoimpostos, que nós mesmos, sabotando a nossa existência, colocamos sobre o nosso coração. Me parece que Neemias tinha algum grau de limite. O limite dele era o status, a condição que ele tinha alcançado. Neemias era copeiro de Artaxerxes. Esse imperador era, naquela época, o homem mais poderoso da terra. Neemias vivia na cidadela de Suzã. Essa era um palácio construído num lugar de um clima muito ameno, muito gostoso e uma paisagem paradisíaca. Neemias provava e desfrutava das melhores comidas e bebidas que havia na terra. Ele estava sentado junto com o homem mais poderoso, ele recebia confidências do homem mais poderoso, ele era conselheiro do homem mais poderoso, ele era um servidor público. Imagina o salário que Neemias recebia, imagina as condições de vida que esse homem tinha. Ele só trabalhava uma determinada época do ano, cerca de 3 ou 4 meses por ano, era o que ele trabalhava. O resto do ano, ele não tinha expediente, ele não tinha nada para fazer, ele tinha mais folga do que qualquer funcionário público de qualquer lugar do mundo. Portanto, Neemias tinha uma vida, vamos assim dizer, uma vida que ninguém quer trocar. Ele estava muito bem acomodado a um estilo de vida, a um status de vida, que não estaria disposto a mexer. Mas esse era o limite de Neemias. Era um limite autoimposto. Era bom que ele fosse copeiro do rei, quem colocou ele naquela posição foi o Senhor.
Entretanto, havia uma missão de Deus para Neemias, que era muito além dele ser copeiro do rei, dele ter todo esse status e toda essa qualidade de vida humana. Ele tinha um chamado de Deus para levar ao povo um coração novo, um ardor espiritual, um fervor espiritual. Mas ele mesmo precisava desse ardor. Se isso não começasse a acontecer na vida dele, no coração dele, ele não tinha o que levar, e ele nem missão tinha. Então ele poderia continuar no próprio limite existencial, do conforto, dessa acomodação, desse comodismo. Nós, eu e você, somos instigados o tempo todo na nossa criação, no mundo, no tempo que a gente vive, a criar uma vida para nós. Nós corremos atrás no trabalho, nós corremos atrás nas nossas relações, nós corremos atrás nas nossas capacidades, a fim de criar um status, para nos acomodarmos, para termos essa vida que Neemias tinha. Esse texto me parece ser o ápice, o momento em que o coração de Neemias pegou fogo. Ele não cabe mais nos limites autoimpostos, ele precisa transbordar, ele precisa ir além, e esse texto vai apresentar para a gente isso. Sabe, a pergunta que eu quero lhe fazer é: onde está a bondade de Deus na sua vida? Porque o que estava faltando para Neemias era isso. Neemias conseguia ter uma vida nababesca, mas faltava ele reconhecer e ver a bondade de Deus de fato. Não é o que a gente tem de bom na terra que faz a gente ver a bondade de Deus, mas é o impacto da salvação que faz a gente ver a vontade de Deus. Fazer uma outra pergunta: você tem percebido a bondade de Deus através do impacto da salvação na sua vida? Terceira pergunta: essa bondade de Deus instiga você a se colocar no projeto maior, ou você continua sendo definido e se definindo através de uma limitação autoimposta? Me parece que esse capítulo 2 de Neemias mostra a bondade de Deus, que nunca abandona o seu povo, e que estava alcançando o coração de Neemias ao ponto dele não caber mais nos limites autoimpostos. Ele não está mais percebendo a bondade de Deus no status, no conforto. Ele está percebendo a vontade de Deus, ou a bondade de Deus, na percepção de que o povo poderia ser transformado, de que a realidade deles, não apenas material, mas sobretudo a realidade espiritual, poderia ser transformada. E é por isso que ele está orando. Veja, o texto começa dizendo para nós que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, ele estava servindo o rei. Sabe o que isso significa, irmãos? Que faz pelo menos 4 meses que Neemias está orando. 4 meses. No capítulo 1, ele recebeu no mês de Quisleu a notícia de que os filhos de Israel, o povo de Israel, estava na miséria. Aquilo foi o golpe de Deus na vida de Neemias. Ele foi abalado pela notícia ruim, e essa notícia ruim fez com que ele refizesse o próprio entendimento dele a respeito da bondade de Deus. Ele foi chocado com a realidade nua, crua, dura, da miséria humana, da falta de condição humana, da falta de estrutura humana para conviver com o mundo, com o pecado e com o maligno. Então, diante dessa realidade, ele se põe a orar. Ele passou 4 meses, pelo menos 4 meses, orando, jejuando e lamentando diante do Senhor. Veja, não era lamentando para os amigos, não era lamentando para as pessoas, mas era um lamento de contrição e quebrantamento. E à medida que ele foi fazendo isso, ele foi refazendo a sua própria condição espiritual. Agora ele está em serviço, não está de folga.
Artaxerxes está lá na cidadela de Suzã, e portanto ele tem que servir. E o versículo 1 diz que ele foi lá e provou. Ele tomou o vinho antes de servir ao rei, na presença do rei. E então tem uma ressalva, ele diz: eu nunca antes estivera triste diante do rei. Qual é a questão? A questão é que o copeiro, sendo cargo de confiança e provando o alimento antes do rei, ele deveria, por obrigação, sempre servir ao rei com um sorriso no rosto, para passar confiança para o rei. O rei, na hora que viu o seu funcionário de confiança triste, tinha a suspeita de que ele estava maquinando alguma traição. O fato é o seguinte, irmãos: se ele serve o rei triste, ele pode perder a cabeça. Eu estou falando literalmente, ele pode ser decepado, decapitado. O risco é de morte, mas ele não está mais servindo aos seus próprios interesses, ele não está mais se contendo, ele agora está diante de uma realidade, de um chamado de Deus, de uma nova percepção de vida. Então ele está servindo o rei do jeito mais profissional que ele consegue, mas o coração dele já transbordou, e por isso ele está triste diante do rei, porque ele não quer mais continuar sendo copeiro. Ele quer reconstruir os muros, ele quer reconstruir o espírito do povo de adoração, de fervor pelo Senhor. Ele quer ser usado por Deus para reconstruir uma alma de adorador do povo de Israel. Então ele está triste, ele não cabe mais nessa função, ele não cabe mais nesse status. Impressionante, que diante desse quadro, ele poderia simplesmente fingir um sorriso, ou fingir uma alegria, mas o rei conhecia. E quando então o rei pergunta: por que é que você está triste? Foi o que aconteceu com você? Essa era uma sentença de morte, e ele não esconde. Ele diz: como é que eu posso estar feliz, rei? As notícias que eu tenho sobre o meu povo lá em Jerusalém, é que eles continuam na miséria, que eles não têm um muro para cercar a cidade, para protegê-los, eles não têm portões. Eu estou triste, porque o meu povo está precisando ser restaurado. Eu estou aqui vivendo uma vida muito boa, obrigado. Eu estou aqui buscando o meu próprio interesse, buscando a minha própria vida, enquanto o meu povo, o povo de Deus, perdeu a confiança no Senhor, perdeu o sabor da vida de Deus. Eu estou triste por causa disso. É essa a minha condição. E veja, irmãos, com risco de morte, é nessa hora que de repente Deus abre uma porta que seria impossível. Quando você vai para o capítulo 1, o último versículo, o texto diz que ele buscava a mercê de Deus, ele buscava a bondade de Deus, ele buscava a graça, a misericórdia de Deus. O versículo diz que ele orava dizendo que Deus desse mercê quando ele comparecesse diante de Artaxerxes. Veja, a oração de Neemias era para que ele conhecesse a graça. Você sabe o que é a graça, irmão? Essa palavra tão pequena, tão profunda, que não há um conceito humano que consiga captá-la na sua profundidade, na sua dimensão. É como o amor de Deus. Como é que a gente consegue dimensionar, avaliar, entender, perceber o tamanho do amor de Deus? Mas a graça tem dois conceitos que são os mais importantes para a gente aprofundá-los. Primeiro, a graça nos esmaga, porque ela chega para nós e diz: você não merece nada. O que você merece é o inferno. A graça nos condena em primeiro lugar. Ela traz uma má notícia que nos abala, tira a gente da condição de conforto e de buscar os próprios interesses. Neemias está dizendo: Senhor, eu quero encontrar mercê, a tua graça quando eu for falar com Artaxerxes. Mas ele começa a conhecer a graça do Senhor, e a primeira
equação, a primeira sentença da graça é: eu e você não merecemos absolutamente nada de bom, o que merecemos é o inferno. E sabe por que merecemos o inferno? Porque nós somos pecadores, porque nós pecamos contra Deus, nós aborrecemos a Deus. Nós, se tivéssemos de receber qualquer coisa que fosse justa e condizente com os nossos méritos, seria o castigo eterno de Deus. Nenhum olhar de bondade, nenhuma palavra de elogio, nenhuma apreciação, nenhum alimento, nenhuma bebida, nada. O abandono eterno de Deus ainda seria pouco. Mas essa é a primeira equação, a primeira sentença da palavra graça. A segunda, com tanta ênfase e tanta força como essa, é que Deus não nos dá o que merecemos, pelo contrário, Ele nos dá amor, Ele nos dá bondade. E como sabemos que Ele nos faz isso? Porque Ele pega o seu próprio Filho, Jesus Cristo, Deus de Deus, que encarna. E quando Ele encarna, Ele vem com uma missão e um único propósito: pegar você, que Ele conhece pelo nome, e tirar você do império das trevas e da condição de pecado, e salvar e fazer de você uma nova criatura, redimido segundo Jesus Cristo, justificado mediante o sangue dEle, para você ser uma nova criatura em Deus. Eu e você recebemos bondade. Nós merecíamos o inferno, mas recebemos bondade, recebemos foi graça. O nome disso é graça. A graça, quando é conhecida por nós, por um lado, nos torna humildes de verdade. Meu Deus, eu estou sendo tratado de uma forma que eu nem mereço. Mesmo que o patrão seja duro, mesmo que tenha alguém que nos humilhe, mas eu estou sendo tratado muito melhor do que o que eu mereço, porque o que eu merecia era o inferno. A graça nos humilha, a graça nos coloca no nosso devido lugar. Não tem essa de vaidade, não tem essa de status, não tem essa de meu cargo, não tem essa de eu sou pastor, não tem essa de eu sou importante, não tem essa de eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou não sei o quê. Não tem diante da graça. Todos nós somos miseráveis e pecadores. Mas por outro lado, com tamanha intensidade, a graça nos eleva, nos tira da pior posição e nos coloca na mais alta posição. O próprio Filho de Deus dá a vida dele, não apenas por nós, mas a nós. Preste atenção, porque são duas coisas, duas realidades que Jesus faz. A primeira, Ele pega e dá a vida dele em sacrifício por você. Mas Ele não só morreu, como Ele ressuscitou. Você pode dizer amém, irmão? Ele ressuscitou. Isso significa que além dele dar a vida por você, ou seja, Ele morre a sua morte, Ele também dá a vida a você, porque Ele dá a ressurreição, o poder da ressurreição para você, e portanto a graça lhe levanta. A graça torna você uma pessoa para viver além do padrão normal, natural. E é por isso que Neemias não cabe mais nele mesmo. Ele começou a orar: Senhor, eu quero que o Senhor me conceda graça. E ele começou a descobrir que a realidade dele, conquanto ele tivesse uma vida nababesca, essa vida era muito pequena, muito limitada para a graça que Deus tinha na vida dele. De repente, Neemias está descobrindo a bondade de Deus. E a bondade de Deus começa a abrir portas. Portas que nos eram impossíveis. Nesse caso aqui, ele achava impossível que Artaxerxes dissesse: tá bom, eu vou ceder você. Você pode ir, você vai ter cartas para passar as fronteiras, você vai ter cartas para os recursos necessários. Neemias achava que era impossível. Mas a bondade de Deus, revelada na graça, abre portas dos impossíveis no nosso coração. Isso que eu estou lhe dizendo, irmão. Esses limites que a gente tem, a graça de Deus começa a abrir portas. Você quer ver uma das portas que a graça abre? Capacidade de perdoar. Essa é uma porta impossível para você. Sem a graça de Deus, nenhum ser humano consegue de verdade perdoar.
porque a gente fica marcado pela falta do outro. E isso começa a constranger a gente a não querer certas coisas e a refazer a postura da própria vida. Mas quando a graça começa a constranger, a gente não só perdoa. Olha o que Jesus disse: amai os vossos inimigos e abençoai os que vos perseguem. Amém, irmãos? Isso é uma porta impossível. Eu e você não temos essa porta aberta dentro do nosso coração, isso já está limitado dentro de nós. Mas quando eu e você começamos a conhecer a bondade de Deus, como Neemias, revelada na graça de Cristo Jesus, então a gente começa a considerar: o Senhor me perdoou, eu neguei Ele, eu rejeitei Ele, eu desprezei Ele, eu matei Ele com o meu pecado lá na cruz, mas o Senhor me perdoou. Será que eu não consigo perdoar? Será que eu não consigo abraçar? Será que eu não consigo? Portas que são impossíveis começam a ser abertas. Portas espirituais que estavam fechadas, limitando a nossa vida, elas começam a refazer. E quando portas são abertas, oportunidades são ministradas por Deus e a nossa vida começa a crescer. A gente começa a crescer. O nosso entendimento começa a crescer. Eu e você precisamos tanto, irmãos, de portas que se abram. Você tem portas que precisam ser abertas, irmãos? Tem portas impossíveis para você. Não só de mágoas. Portas também de impedimentos, talvez intelectual. Eu não consigo. Eu tenho feito uma oração a Deus mais recente agora. Eu tenho dito: Senhor, aumenta a minha memória. Aumenta a minha memória. Eu estou precisando dessa memória mais forte. Eu estou achando que estou precisando. Você quer ver outra coisa? Certas limitações. Por exemplo, eu sou ruim só para aprender uma língua nova. Mas toda vez que eu precisei falar alguma coisa, conversar com alguém, numa língua que não fosse a língua do português, do nosso Brasil aqui, Deus foi lá e me deu graça. Veja, não estou dizendo que eu sou poliglota, pelo contrário, sou extremamente limitado. Mas toda vez que eu precisei conversar com alguém, por causa de alguma coisa que Deus estava me dando, eu fui lá e falei. Existem portas que precisam ser abertas, que não estão nos limites de Deus para nós, estão nos limites que nós nos impomos ao longo da nossa vida. Mas quando a bondade de Deus começa a arrebentar a gente, colocando a gente no devido lugar, eu não mereço nada, mas Deus só me trata com bondade. Quando os nossos olhos começam a perceber a bondade de Deus e as portas começam a se abrir, a gente ganha uma nova dimensão. Uma nova perspectiva de vida. Mas perceba o seguinte: quando Neemias começa a pedir mercê, graça a Deus, uma confiança começa a acontecer. Ele diz: eu vou falar com o rei. Ele diz: Senhor, que eu ache mercê, graça do Senhor, para falar com o rei. Ora, ele sabe que humanamente é impossível que o rei abra aquela porta. Mas ele está confiante aonde, irmãos? Confiante em Deus. Não está confiante na persuasão dele, nem nos recursos que ele tem, mas na potência de Deus de quebrar barreiras humanas que nos impedem. As barreiras começam a ser rompidas, à medida que a gente começa a conhecer a bondade de Deus, e pela bondade de Deus a gente começa a confiar em Deus. Essa dinâmica está acontecendo na vida de Neemias. Ele está começando a perceber a bondade de Deus. E se Deus é bom, então eu posso confiar. E se eu posso confiar, então Ele pode me usar para qualquer coisa. Qual é a coisa que Ele não pode me usar? Qual é a coisa que Ele não pode me querer? Qual é a coisa que esteja impedido para eu, de alguma maneira, estar lá e participar? Essa é uma grande mudança que está acontecendo. A bondade de Deus está abrindo portas impossíveis. Isso está no versículo 1 a 4. Mas o texto segue.
quando ele está na presença do rei, agora ele está falando com o rei, ele disse: eu queria ir para lá, para Jerusalém, se o senhor me der um tempo, um período, eu vou para lá, para poder tentar ajudar. Aí o rei disse: tá bom, eu assino a carta. Aí ele diz: mas eu preciso de recursos, eu não quero só ir não, eu também preciso dos recursos que forem necessários para fazer a tarefa que eu tenho para fazer. Quais são os recursos, Neemias? Bom, eu preciso de visto de autorização para poder passar pelas fronteiras, porque os reis que estão nessas fronteiras vão me estranhar. Eu estou indo para Jerusalém, ninguém gosta de Jerusalém, ninguém gosta do povo de Deus. Então eu preciso que o Senhor me dê autorizado por escrito um visto para eu passar por todas as fronteiras. Artaxerxes diz: tá bom, eu lhe dou esse recurso. Ele diz: tem mais. Eu quero um aval do Senhor, eu quero um documento que me dê autorização de eu ir até as florestas do rei, dar essa carta, esse documento para o cortador de lenha do rei, para que ele me dê a madeira que for necessária para eu fazer a obra que eu tenho para fazer lá em Jerusalém. Eu quero recursos materiais para poder fazer a obra que o Senhor me deu para fazer, e eu preciso que o Senhor me dê autorização e me dê esse aval. Ele disse: tá bom, Neemias, eu vou escrever aqui agora. E escreveu, botou o selo dele e disse: pode ir, vá. Veja, a bondade de Deus nos supre com todos os recursos para a restauração espiritual. O que Neemias tinha para fazer, tudo bem, era a reconstrução do muro, fisicamente, mas espiritualmente era o renovo espiritual, era levar de volta a presença de Deus para o povo, o reconhecimento da presença de Deus para o povo. Durou 56 dias, irmãos, a reconstrução do muro. O muro está há 140 anos derribado. 140 anos ninguém conseguiu reconstruir aquele templo, aquele muro. Mas sabe por que o povo não conseguia reconstruir aquele muro? Não era porque faltava pedra, não era porque faltava pessoas, mas faltava espírito, faltava ânimo, faltava ardor espiritual. Neemias, em 56 dias, ele reconstrói o muro todo. Sabe por quê? Porque ele não veio apenas com recursos físicos, ele veio com um renovo espiritual, com um coração ardendo ao Senhor e dizendo: Senhor, me usa para resgatar no povo o fogo do Senhor, o amor pelo Senhor, o apego pelo Senhor. E quando ele chegou lá, e Deus deu instruções claras sobre a estratégia que ele deveria usar, então ele, com os recursos, com o ânimo, com o fogo no coração, ele começou a incendiar o coração do povo, e o povo começou a dizer: bora, 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 bora. Quando a graça começa a atuar no nosso coração, a gente começa a enxergar a bondade de Deus. Deus começa a suprir a gente com todos os recursos para o nosso coração incendiar, e também sermos usados por Deus para incendiar o coração dos outros. É isso que está acontecendo com Neemias. Veja o que ele diz aqui no versículo 5: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê. Mais uma vez ele usa a palavra graça. E veja, se o teu servo acha mercê em tua presença. Só que o mercê que ele quer, ou melhor, a mercê que ele quer, não é a mercê do rei, ainda que ele fale: se eu achar a mercê na tua presença, mas se eu achar a graça de Deus na tua presença. Ou seja, se o Senhor estiver operando aqui nesse negócio, então o Senhor vai terminar, o Senhor rei vai terminar me dando o que eu preciso. A palavra mercê talvez seja a chave. Essa palavra aqui no hebraico, hesed, fala da bondade e lealdade de Deus. O que Neemias está parecendo começar a realizar e a viver, não é mais os impedimentos humanos, mas ele está começando a viver pela fidelidade e lealdade de Deus. Quando o povo de Deus começa a ver a bondade de Deus, a sua fidelidade, o seu amor revelado na cruz, ele começa a ter recursos espirituais que ele não tinha. Um fogo começa a acontecer, irmão. Não estou falando de fogo pentecostal no sentido de ficar gritando, fazendo estardalhaço, não. Eu estou falando de um fogo na alma, uma sede por Deus,
uma fome pela palavra, uma vida de oração, e eu estou falando de verdade, um negócio de querer, de buscar, de conversar sobre, de aquecer o coração, de ter paixão, de acordar e querer, e dormir e querer, de ter saudade de Deus, de pegar a palavra, esquadrinhar a palavra, porque você quer Deus, você não quer saber sobre, você quer a pessoa. A palavra de Deus é Deus falando com você. Essa fome por Deus começa a tomar o nosso coração, à medida que a gente começa a conhecer a fidelidade e a bondade de Deus. Isso me faz pensar, porque tantas vezes eu e você estamos tão indiferentes a essa caminhada com Deus, porque tantas vezes nós só fazemos coisas na igreja, mas o nosso coração não pipoca durante a semana, a gente não está com aquela sede, aquela fome. Talvez, a gente está precisando rememorar o primeiro amor, aquele negócio que acendeu o nosso coração quando a gente se viu na cruz, quando a gente se viu a bondade de Deus revelada em Cristo Jesus, morrendo em nosso lugar e nos dando a vida eterna, a vida dele. Bondade, fidelidade. Vez por outra, eu e você recebemos coisas boas. A gente passa num concurso, ou a gente passa, conclui um curso, recebe um diploma, ou a gente consegue um casamento, casa, está feliz, um filho que chega, a gente consegue um salário melhor, a gente consegue uma vaga aqui ou ali, a gente consegue elogios, a gente consegue recursos materiais. Essas coisas alegram a gente de uma forma tão pequena, tendo em vista a alegria que vem quando nós somos tomados pela fidelidade de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus nos assistindo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Em que nível, até onde você tem conhecido a cruz de Cristo no seu coração? Lá na igreja, a gente, durante o período do discipulado, no primeiro ano, a gente pede às pessoas, por 3 semanas, que elas leiam, nos 4 evangelhos, o relato da crucificação e da ressurreição de Jesus. Se eles quiserem, jejuem, orem, busquem conhecer o mais profundo que puderem, à luz da palavra de Deus. Não é lendo livros, é lendo a Bíblia. Busca conhecer, para que essa perspectiva do amor dele, do tamanho dele, da profundidade dele, comece a encharcar o nosso coração. Um negócio que muitas vezes a gente nem percebe. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 3, ele diz: e oro, para que a igreja seja tomada de toda percepção das dimensões do amor de Deus. Qual é a largura, qual é a profundidade, qual é o tamanho do amor de Deus, para que ela, a igreja, seja tomada de toda a plenitude de Deus. Veja, a plenitude de Deus vem à medida que a igreja começa a conhecer o tamanho do amor de Deus por si. Isso não é apenas coletivo, é essencialmente individual. Ou seja, eu e você precisamos, talvez como a carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, quando ele diz: eu vejo as tuas obras, eu vejo que você é fiel, eu vejo que você não para, eu vejo que você é persistente, eu vejo que você persevera mesmo em meio às lutas, mas tem uma coisa que falta a você: falta o primeiro amor. Lembra, pois, de onde você caiu. Volte às práticas das primeiras obras. Restaura o amor por Deus. Irmãos, o que incendeia o nosso coração é a gente descobrir aquelas primeiras obras que Cristo fez em nós, quando nós estávamos nas trevas, e Ele começou a nos resgatar, nos purificar, nos limpar, nos abençoar, nos restaurar. Não sei se eu posso fazer isso, mas eu faço um desafio aqui. Que tal você por você mesmo, pegar essa semana que começa hoje, e mergulhar nos 4 evangelhos, lendo os relatos da morte de Jesus.
Leia. Quer jejuar, jejue. Fique lá com fome mesmo, irmão. Fique lá no estado de fraqueza. A cabeça meio zonza, meio aérea, porque você está sem comer. É isso mesmo, desse jeitinho. Fique lá. Comece a sentir um renovo que vem no seu coração, à medida que a cabeça está zonza, seu corpo está fraco, mas seu espírito começa a ser alimentado pela verdade do Evangelho, a graça de Deus começa a entrar em você, e lhe dá um poder, que há muito talvez, você não tem provado. É o que está acontecendo com Neemias. Neemias está descobrindo os recursos de Deus para a restauração. Ele está pedindo ao rei, mas os recursos, ele diz, se eu achei mercê, ou seja, se eu achei a graça de Deus na sua presença, eu peço que me envie ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a reedifique. A palavra ou o verbo reedificar aqui, usado no hebraico, significa reconstruir. Veja só, restaurar algo que foi destruído. A restauração era um reflexo da obra de Deus, restaurando o próprio povo de Deus. Ele tinha clareza. O que está acontecendo comigo, essa era a clareza de Neemias. O que está acontecendo comigo, esse renovo que está acontecendo na minha espiritualidade, no meu entendimento, é o que Deus quer fazer lá. Por isso, se eu achar a graça de Deus, então não tem mais impedimento, ele começa a confiar. Os versículos agora de 9 a 10, aparece um quadro que sempre vai haver, é o quadro dos opositores, dos problemas, das dificuldades, para a gente continuar com o coração aquecido. O texto apresenta para nós alguns personagens. O versículo 10 diz que Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, eles ficaram muito desgostosos por causa de alguém procurar o bem dos filhos de Israel. Sambalá, o inimigo de Israel, o Tobias, um amonita inimigo de Israel, não tinha alegria que o povo voltasse a ter fogo no coração, amor por Deus, paixão pelo Senhor. E quando eles ficaram sabendo que Neemias estava vindo com esse propósito, com esse coração e com esses recursos, então eles começaram a se levantar e pensar, como a gente pode obstruir esse processo, essa coisa. Se a gente está falando aqui de um recurso espiritual, se a gente está entendendo que esse tipo de paixão, chamado avivamento, essa coisa do nosso coração por Deus, e se isso é de natureza espiritual, genuína, gerado pelo próprio constrangimento da graça, nosso coração pela bondade de Deus, pode ter certeza que opositores vão se levantar, irmãos. E opositores que querem de fato não ver a restauração dos filhos de Deus, não quer ver a sua restauração espiritual, como também não quer ver a restauração na sua casa, não quer ver a restauração nos seus amigos, não quer ver a restauração na sua igreja, porque estão simplesmente sendo usados pelo diabo, como aconteceu aqui. Sambalá e Tobias estão sendo usados pelo diabo para trazer esse impedimento. Mas veja, Neemias, além de ter uma estratégia dada por Deus, porque ele sempre estava orando, ele não está nem aí para a oposição que vai aparecer. Sabe por quê, irmãos? Quando nosso coração está tomado por paixão por Deus, a gente não liga para a oposição. Não estou dizendo para a gente ter excessos, não estou dizendo para a gente começar, porque acontece muito, as pessoas começam a ficar apaixonadas por Deus, aí começam a dizer, fulano é muito indiferente, começar a fazer medição, começar a fazer um juízo de valor a respeito do outro. Irmão, não estou falando disso não, porque isso é do diabo. O que eu estou falando é de outra coisa. Estou falando quando nosso coração é tomado pela graça, as pessoas que começam a se opor a nós, a nossa vida com Deus, elas não vão encontrar efeito em nós. Deixa eu confessar para vocês, quando eu comecei lá na Igreja Presbiteriana das Graças, como pastor de jovens, logo no primeiro ano,
Eu estava vindo de um avivamento que tinha acontecido na igreja presbiteriana da Madalena. Eu era pastor de jovens. Tinha mais de 500 jovens lá no ministério. E a gente vinha com esse fogo. Mas quando cheguei lá na Igreja das Graças, perguntei ao pastor efetivo: pastor, o senhor permite que eu comece o discipulado aqui? Ele disse: pode começar. Eu comecei o discipulado lá com os jovens. Mas tinha uma série de jovens lá, especialmente os líderes da juventude lá, que eles começaram a dizer: é a Glorinha, falando do pessoal que vinha para o discipulado. É a Glorinha. Eles desdenhavam do pessoal que vinha para o discipulado. E eu disse: para mim tudo bem. E o pessoal, tudo bem. E a gente continuou na bênção. Vamos continuar buscando a Deus e vamos continuar crescendo. Beleza. Começaram então as flechas. Mas algum tempo depois que passou o primeiro ano, já no começo do segundo ano, esse mesmo grupo de líderes de jovens, eles fizeram uma reunião com o pastor efetivo e disseram o seguinte para o pastor efetivo: a gente não quer mais pastor Sávio aqui. Pastor Sávio não serve para ser nosso pastor de jovens. Era bom que ele fosse embora. Aí eu quero confessar para você, nessa hora, quando eu soube dessa reunião, eu desanimei. Eu fiquei em depressão. Depois de algum tempo, eu pedi para conversar com o pastor efetivo e falei para ele assim: pastor, eu acho que eu estou atrapalhando o seu ministério aqui. Eu acho que está na hora de eu ir embora. Eu queria lhe pedir desculpa se eu atrapalhei de alguma forma e coloco à sua disposição o meu ministério para o senhor fazer o que quiser, chamar outro, faça como quiser. O pastor mais experiente que eu olhou para mim e falou assim: ô Sávio, quem foi que lhe colocou aqui? Eu disse: eu acho que foi Deus. Ele disse: então se você é um homem de Deus, sabe que só quem lhe tira daqui é Deus. Eu disse: é. Ele perguntou: é Deus que está lhe tirando? Ou é o diabo? Eu falei: pastor, não quero lhe atrapalhar. Ele disse: quem disse que você está me atrapalhando? Quem disse que você está me atrapalhando? Pastor, volte para casa e ore. Se Deus está dizendo para o senhor sair, saia. Mas se Ele não está dizendo para você sair, isso é do diabo. Você decide, pastor. Eu disse: obrigado, pastor, pela sua palavra. E voltei para casa para orar. E estava claro já para mim, na conversa com o pastor, que não era coisa de Deus. Mas eu voltei para casa para orar. E eu confesso para vocês, irmãos, aquele abatimento, mesmo ficando lá, ainda durou durante um período. Porque uma das coisas que o inimigo tem contra nós é mexer com a nossa reputação. É mexer com a nossa autopercepção de valor. Acusações, perseguições, humilhações, vão mexendo com o nosso ego. E a confissão que eu tenho para fazer para você é: eu desanimei por causa do meu ego. Eu estava achando que era eu quem levaria o avivamento para os jovens lá. Não era. E Deus estava usando aqueles jovens que eram contrários a mim para me desmascarar, para eu perceber que eu era cheio de mim mesmo e não cheio da graça do Senhor. Não existem fórmulas humanas para fazer o nosso coração arder, mas existe graça suficiente para fazer o nosso coração arder. E depois que o nosso coração arde, o que nos fortalece, mesmo diante de oposição, é a mesma graça que fez o nosso coração arder. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E os que vivem,
Não vivem mais para si mesmo, mas vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, irmãos? Vivemos para Jesus. O que a graça faz é um constrangimento de amor. Ele começa a constranger o nosso coração dizendo: você não vive mais para você, você não vive mais para o seu ego, você não vive mais para o seu conforto, você não vive mais para a autossatisfação, você agora vive para Deus, para que Deus seja glorificado de alguma maneira na sua vida. O que está acontecendo com Neemias é uma oposição, e graças a Deus, no caso de Neemias, ele não sucumbe a oposição. Mas talvez você, a minha semelhança, já tenha sucumbido há muito tempo no meio da igreja, no meio da sua vida espiritual, desanimou, deu para trás, falou: tudo bem, eu continuo na igreja, mas eu não vou mais estar tão fervoroso, eu não vou estar mais tão colaborativo, eu não vou estar mais tão participativo, eu não vou estar mais tão. Eu quero dizer para você: ai daqueles que estão mornos, ai dos que estão mornos, o Senhor está a ponto de vomitá-los da sua boca. O Senhor não suporta esse tipo de crente que, em vez de ter paixão pelo Senhor, ele tem um tipo de indiferença das próprias autolimitações, sabotando a sua fé e o seu apreço pelo verdadeiro Deus. Então faço um desafio a você, que está baseado no que o texto tem para nós. Será que você topa começar a fazer uma oração como Neemias? Senhor, me faz conhecer a tua graça, me tira da minha zona de conforto, Senhor, me tira, Senhor Deus, de qualquer barreira que eu me impus, de qualquer limite que não é teu. Arrebenta, Senhor, quebranta, quebra, tira, Senhor. Me faz reconhecer, conhecer, aprofundar o conhecimento da tua graça, da maravilha da tua cruz, da obra de Cristo Jesus, do tamanho do teu amor. O meu desafio a você, nesse final, é esse. Você topa se comprometer hoje aqui com Deus, de orar todo dia: Senhor, me faz conhecer a tua graça, me faz eu conhecer a dimensão do teu amor, começa a me arrebentar mesmo, Deus, não deixa eu ficar assim não, medíocre, sem paixão, sem fogo, me faz conhecer o teu amor. Você topa? Você topa, irmão? Quero convidar você a ficar de pé. Eu estou de pé para dizer isso para Deus: Senhor, eu quero esse negócio, eu quero e eu preciso. Fique de pé também para a gente orar. Senhor, arrebenta comigo, me faz conhecer a tua graça, o teu amor. E à medida que a gente conhece a bondade de Deus, as portas se abrem, os recursos acontecem, e mesmo tendo oposição, Deus nos fortalece, e a gente continua pelo poder de Deus, vivo, alegre, feliz. Meu Deus, nós estamos aqui de pé, porque estamos carentes. Faz tempo, Senhor, que estamos carentes de conhecer o teu amor, de sermos tomados dessa plenitude do Senhor, como está escrito lá em Efésios. Senhor, nada menos que isso é capaz de satisfazer plenamente nosso coração. Então estamos de pé para te dizer: Senhor, nós queremos esse propósito em nós aqui, conhecer as dimensões do amor de Cristo por nós, conhecermos as dimensões da graça do Senhor por nós, sermos tomados, inclinados por uma nova revelação das dimensões do teu amor, as profundidades, a grandeza do teu amor por nós. Nós queremos ser empurrados, constrangidos como Neemias foi, Senhor Deus, saindo dos nossos próprios limites, das nossas próprias barreiras, para vivermos numa dimensão e num propósito que é teu, Senhor Deus. Senhor, te pedimos humildemente: cumpre em nós o propósito da nossa existência aqui na terra, Senhor. Leva-nos até onde o Senhor quer.
Senhor, se temos alguém para pedir perdão, que o Senhor nos dê condições, nos dê libertação, nos dê poder espiritual. Se tem alguém aqui que está limitado, Senhor Deus, por alguma prática pecaminosa, eu te peço no nome de Jesus, dá um novo fôlego, um novo entendimento, uma nova paixão, liberta no nome de Jesus, Senhor Deus. Se tem gente aqui, Senhor Deus, que está magoado, ressentido, não tem coragem de dar perdão, de viver o perdão, de desfrutar o amor, eu te peço no nome de Jesus, arrebenta essa mágoa, quebra essa mágoa, liberta essa mágoa, Senhor. Faz uma coisa nova no nosso coração, arranca de nós os nossos sofismas, as estruturas mentais que nós criamos na nossa própria cabeça, Senhor Deus, que impede a gente de continuar. Senhor, se a gente sofreu alguma afronta, alguma limitação, alguma humilhação no passado, dentro da igreja, nós queremos colocar agora aos pés da cruz, e queremos pedir que o Senhor, no nome de Jesus, nos purifique, nos levante, nos anime, nos fortaleça, faz a gente viver plenamente o poder do Teu Evangelho em nós, Senhor. Meu Pai, eu te peço isso, porque o Senhor é grande misericórdia, tardio em irar-se, que se compadece de nós. Por causa da Tua grandeza, Tua fidelidade, por causa do tamanho do Teu amor, a gente está te pedindo, Deus. Senhor, estamos fazendo um propósito, esse propósito de te conhecer a revelação da Tua graça, o tamanho dela. E para isso a gente precisa dessa graça para nos fazer conhecê-la. Então, Senhor, nos assiste em nossa fraqueza. Se a gente titubear, se a gente fizer alguma coisa, eu te peço no nome de Jesus, resgata todo o espírito, toda a alegria, todo o poder do Evangelho em nós, Pai. Assim eu te peço a bênção sobre essa congregação, sobre cada um que está aqui, sobre qualquer igreja, qualquer ministério que esteja agora participando. No nome de Jesus, que o Senhor seja sobre todos nós. Eu te peço isso. Amém, Senhor Deus.